Mensagem falando sobre o perdão e o arrependimento. É importante, irmãos, nós meditarmos neste assunto, onde fala sobre este dom do perdão e do arrependimento. Na verdade, irmãos, isso trata-se de um dom. Perdoar não é tão fácil assim. O perdão sozinho ele não existe, se não existir amor. Porque sabemos que o perdão é a remissão de pena, ou de ofensa, ou de dívida. O perdão é um indulto. E o arrependimento, irmãos, é pesar ou lamentações pelo mal cometido. Trata-se de um ato de contrição, ou um retorno à lei moral. Esta é uma pessoa que estava vivendo uma vida depravada, mundana, libertina. Então, ele conhecendo esta doutrina, os ensinos desta igreja, ele se arrepende. E quando arrepende, a pessoa pede perdão, porque a pessoa quando está arrependida, ela fica contristada, isto é, sente tristeza pela vida leviana que levava, ou mesmo quando peca. Quando a pessoa às vezes está falando mal dos outros, criticando, fazendo uma fofoca, vem aquela vontade de fofocar a vida do outro. Naquele momento, ele é levado. Ou muitas vezes alguém vem e puxa a língua da pessoa, e a pessoa começa a falar mal dos outros. Passa um tempo, aí vem o tormento de espírito. A consciência pesada por ter falado mal dos outros. É coisa que o apostólico nunca pode fazer. É ficar criticando ou fofocando a vida dos seus irmãos. Porque tudo isso tem consequência, depois disso vem a amargura. Porque quando nós estamos falando mal da vida dos outros, ou criticando os outros, o que acontece? O anjo vai embora. E toda vez que o anjo vai embora, o que acontece? O poder do mal se aproxima. E quando a pessoa está rodeada do poder das trevas, a pessoa fica amargurado, triste, angustiado, porque não tem anjo de Deus na companhia. Então a pessoa se toca, puxa vida, está acontecendo porque eu soltei a língua para falar mal dos outros. E eu tenho aprendido que o apostólico não faz isto. Então a pessoa começa a olhar para dentro de si, diante daquela angústia, a pessoa se curva, se dobra, isto é, se converte. Porque quando a pessoa está falando mal dos outros, o que está acontecendo? Ele tomou o rumo do sofrimento, da condenação. Então a pessoa cai em si e muda a direção. Quando a pessoa se arrepende, ele se converte, faz uma conversão, volta-se para o caminho de Deus, que é esse caminho que nós estamos, que nós aprendemos. Isso fala-se caminho, porque é uma doutrina, uma disciplina que nos guia para que nós alcancemos o objetivo, a meta desejada, porque todos nós fomos predestinados aos céus. Deus quer que todos sejamos salvos, Ele não quer perder ninguém. É por isso que a Santa Vó Rosa com o Santo Irmão Aldo insistentemente
vem dando uma instrução para todos nós, para que nós tenhamos amor em nossos corações. Conforme eu estava falando para os irmãos, a pessoa que tem amor no coração, o amor de Deus no coração, ele não fala mal dos outros. Nunca fala mal dos outros. Porque aquele que tem amor, ele compreende, porque para perdoar uma pessoa, primeiro é preciso compreender a pessoa. É preciso entender por que a pessoa está cometendo tal barbárie, tal injustiça. Não foi assim que Jesus fez na cruz do Calvário? Quando está em nosso boletim que ele perdoou os seus algozes. Por que Jesus perdoou? Porque Jesus tinha visão, tinha conhecimento de tudo o que estava acontecendo, o que estava por trás daqueles agressores. Por que eles chegaram a tal ponto de levá-lo à cruz do Calvário? Então tinha alguém por trás, ou seja, o espírito do mal, o poder das trevas. Agora, falando de perdão, irmãos, perdão, nós vamos repetindo esta palavra, perdão, ela vai ficando esquisita, né? Perdão. Perdão, na verdade, essa palavra significa perda, perder. Porque para nós termos perdão, nós temos que perder, aprender a perder. Eu me lembro de um irmão que compôs um hino, que inicia: amargurado neste mundo eu vivia, sempre sofrendo, sempre triste, chorando. Sentia o meu corpo perecer e a minha alma no abismo ia mergulhando. Então ele conta a sua história, que ele encontrou alguém que lhe fez um convite para ficar nesta igreja. Ele dizendo: não sejas mais pecador. Então, graças àquele convite, ele ficou na igreja. Isto é, ele tomou uma decisão em romper com o seu passado. Mas para ele ficar na igreja, para ele receber o perdão divino, o que aconteceu? Ele teve que aprender a perder. Ele sofreu uma perda para ficar nesta igreja. E todos nós, irmãos, para ficarmos nesta igreja, nós temos que aprendermos a perder. Este irmão, o que ele perdeu? Ele vivia dominado pelo vício da bebida alcoólica, vivia embriagado. Era bem-sucedido em seu trabalho, ganhava bastante dinheiro, mas era prisioneiro da bebida. Era dominado pela amargura, a angústia, o sofrimento. Mas graças ao convite da Santa Avó Rosa, ele tomando essa decisão, ele aprendeu a perder. Isso aí veio para esta igreja. Ele perdeu o quê? O desejo de beber. Aquela amargura, aquela angústia, ele perdeu também. Porque, recebendo o perdão divino, ele ganhou liberdade. Isto, ele passou a ser livre daquele momento em diante, ele passou a ter um anjo em sua companhia. Então, para ter esse ganho, ele precisou perder. Um ganho que valeu a pena, irmãos, porque a maior alegria de uma pessoa é ser livre. Para ser livre, a pessoa precisa ser
liberta. Isto é, ganhar a liberdade. A pessoa ganha a liberdade quando é remida, quando é tirada das garras do poder do mal, que oprime, que vicia, que domina, que escraviza as pessoas. E se nós não tomarmos cuidado, nós cairemos nesta escravidão. Eu me lembro, irmãos, o apóstolo São Pedro, depois do sacrifício de Jesus, ele amargurado, triste, porque havia negado Jesus. E tomou uma decisão de ir pescar com os outros discípulos. Chamou, vamos pescar. Então, Jesus, vendo aqueles seus discípulos voltando atrás, ele foi até a beira do mar da Galileia e os chamou. E São Pedro foi o primeiro que veio. Quando chegou era Jesus. Então Jesus falou para São Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, mestre, eu te amo. Jesus novamente fez a pergunta: Pedro, tu me amas? Ele: sim, mestre, eu te amo. E Jesus, depois de dar um tempo, novamente voltou-se para São Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Então, naquele momento, São Pedro contristou-se dentro de si e abriu o seu coração naquele momento, entregando a sua vida nas mãos de Jesus, dizendo: sim, mestre, tu sabes tudo, tu me conheces, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas, que foi para isto que ele veio, para prepará-los, para continuar a sua missão. Então São Pedro, daquele momento em diante, ele entendeu perfeitamente a sua missão, e ele saiu dali corajoso, destemido, valente, e foi até o templo com São João. Ali estava um coxo, esmolando em uma das portas. O templo tinha várias portas, e esta porta chamava-se Formosa. E quando eles estavam adentrando ao templo, ali havia uma pessoa com um problema físico, e pediu esmola a São João e a São Pedro. Então São Pedro, naquele momento, inspirado, confiante em Jesus, ele disse para aquele homem: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E depois daquele milagre, irmãos, uma grande multidão entendeu que realmente Jesus estava operando milagre através dos apóstolos. Foi quando, reunidos diante de uma multidão, São Pedro fala para aqueles homens, porque eles disseram: o que devemos fazer? Porque São Pedro deu um sermão a eles, acusando-os que eles mataram o Filho de Deus. Por causa deles, o Filho de Deus morreu, derramou sangue para salvá-los. Então eles perguntaram: o que devemos fazer? E São Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: arrependei-vos,
Portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, e venham sobre vós os tempos do refrigério na presença do Senhor. Então, irmãos, para perdoar, é necessário primeiro amar. Porque a pessoa que não ama, não consegue perdoar. E a pessoa que não ama, o que tem no coração? Orgulho. Pessoas orgulhosas não perdoam ninguém. Porque onde está o orgulho, não pode existir o amor. Estas qualidades não caminham juntas, não se combinam, porque o orgulho é do poder do mal. E o amor, ele vem de Deus, o nosso Pai. Por isso que é necessário compreender as pessoas, e para compreender é preciso amar as pessoas. E somente uma pessoa que ama consegue se colocar no lugar da pessoa que cometeu algo errado, uma barbárie em sua vida, ou vive uma vida libertina. Somente uma pessoa que ama consegue entender, compreender a pessoa e perdoar. Conforme aconteceu com uma mulher. Certa vez, Jesus estava falando de São João Batista, a respeito de São João, porque foram 2 discípulos de São João até ele, fazer-lhe uma pergunta, se ele realmente era o Cristo que havia de vir. Então, Jesus dando um sermão, naquele momento, a eles, e havia um fariseu, fala-se de um fariseu muito rico, que estava ouvindo Jesus e apreciava os ensinos de Jesus. Isso é, os ensinos de Jesus eram arrebatadores, as pessoas sentiam prazer em ouvi-las. É como o ensino da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que é um verdadeiro alimento, que consegue penetrar nos corações. Então, diante daquela mensagem, aquele fariseu convidou Jesus para ir em sua casa, participar de uma refeição. Então Jesus foi com os seus apóstolos, e lá eles estavam pelo que diz, Jesus estava sentado em um banco, com os pés para trás. E fala São Marcos, os três discípulos, os 4 discípulos de Jesus, isto é, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, escreveram a respeito deste mesmo assunto. Ambos buscando detalhes, detalhando, isto é, enfocando mais em alguma parte daquele acontecimento. Porque enquanto eles estavam ceando na casa de Simão, o fariseu, chegou uma mulher com um vaso de alabastro na mão, cheio de perfume de nardo. E naquele momento ela quebrou aquele vaso, quebrou e derramou todo aquele perfume nos pés de Jesus. E ela pranteava. Isto aconteceu, irmãos, na segunda-feira que antecipava a Páscoa. Então, Simão, observando aquela mulher, banhando os pés de Jesus com pranto, enxugando com os cabelos, e aquela atitude de derramar aquele bálsamo perfumado,
aquele perfume de nardo caríssimo, valiosíssimo, que até um dos discípulos disse: para que um desperdício desse? Isto vale mais de 300 dinheiros. Então aquele fariseu começou a pensar em sua cabeça, a fazer pensamento: esse homem, ele não é profeta. Certamente ele não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é esta, que está banhando os seus pés e enxugando com os cabelos. Então, enquanto isto, Jesus voltou-se para Simão, dizendo: Simão, eu tenho uma pergunta a te fazer. Então ele disse: pode fazer, mestre. Ele disse: havia um senhor que tinha 2 credores. Um lhe devia 500 dinheiro e outro lhe devia 50. Então, aqueles 2, não tendo como pagar a dívida, aquele senhor os perdoou. Então Jesus disse: eu lhe pergunto, qual dos 2 lhe amou mais? Ou amou mais o seu senhor? Então Simão disse: certamente, mestre, aquele que foi lhe perdoado a dívida maior. Então Jesus disse: muito bem, respondeste bem, porque hoje eu cheguei na tua casa e tu não me deste o ósculo. Isto é, eles recebiam com um beijo na face. E tu vês esta mulher, desde que chegou, está beijando os meus pés. Também, quando eu cheguei aqui, tu não ungiste a minha cabeça com óleo. E aquela mulher, 2 discípulos falam que ela derramou na cabeça. Isso é, ungiu a cabeça de Jesus. E certamente depois banhou os pés de Jesus. Então ele fala: tu não ungiste a minha cabeça com óleo. E esta mulher, desde que eu cheguei, ela ungiu os meus pés. Tu também não me deste água para mim lavar os pés, e esta mulher lava os meus pés e enxuga com lágrimas. Então Jesus fala para aquela mulher: mulher, estão perdoados, os muitos dos teus pecados estão perdoados. Então ele volta para Simão e diz: porque aquele que muito amou, ou aquele que muito amou, muito lhe foi perdoado. Mas aquele que pouco lhe foi perdoado é porque pouco ama. Então Jesus volta-se para aquela mulher e diz: a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Então aqui eu estou mostrando para os irmãos verem o verdadeiro amor de Deus. O amor que não julga, porque aquele que ama compreende as situações. Aquele homem não entendia que Jesus sempre estava passando naquela casa onde habitava aquela jovem, porque ele era amigo da família, e sempre falando, e ela gostava muito de ouvir os conselhos de Jesus. E Jesus sempre na esperança de salvar toda aquela casa, aquela família, passou pela última vez naquela casa, na segunda-feira.
foi quando aquela mulher chegou aos pés de Jesus, quebrou aquele vaso de alabastro, mostrando que ela estava rompendo com o seu passado de pecado. Ela levava uma vida libertina, de prostituição, mas daquele momento em diante, ela aproveitou, teve a oportunidade de receber a liberdade, de ter os seus pecados apagados e de ter um anjo em sua companhia, porque Jesus quando disse, vai e não peques mais, porque foi afastado o poder do mal, os espíritos das trevas que dominava aquela pobre e que a escravizava numa vida mundanizada. Então, por isso que eu digo aos irmãos, somente aquele que tem o amor de Deus, ele consegue enxergar com clareza, com lucidez e compreender as pessoas. Nunca ficar criticando, falando mal, acusando esse ou aquele. Porque toda pessoa que está fazendo mal, está nos vícios, nas drogas, na embriaguez, é porque tem alguém por trás, alguém se aproveitando da pessoa e escravizando aquela pessoa. Por isso, a mensagem desta igreja é que nós estejamos prontos para perdoar, pronto para isentar as pessoas. Isto é, sem esperar recompensa, perdoar e esquecer, entregar nas mãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e nunca fazermos juízo da vida das pessoas, porque o juízo pertence a Deus. Então, que todos busquem esse amor divino, para termos sempre o anjo da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo em nossa companhia, nunca guardando ressentimentos em nossos corações, mas procurando sermos sempre pessoas livres. Isto é, livres é aquele que caminha com Deus, que caminha com Jesus, com a Santa Vó Rosa, e que tem sempre um ente santo, iluminando o seu caminho, mostrando os perigos da vida, tudo que aparece ou as pedras que surgem em seus caminhos. Observe, irmãos, o rei Davi no Salmo 50, isto é um hino, dos 150 hinos que estão no livro de Salmos, no Salmo 50 ele escreveu, falando com Deus, criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso espírito. Porque ele, sabendo que sem a presença de Deus, do Espírito Santo, de um anjo, ele não seria nada, não seria ninguém, seria um derrotado, um vencido. Então ele continuou, dai-me de novo a alegria de ser salvo, porque ele estava sentindo, certamente algo estava lhe angustiando, e ele estava arrependido, e diz, e confirmai-me com um espírito generoso, ensinarei vosso caminho aos transviados, e para vós se voltarão os pecadores. Irmãos, vamos ouvir pelo coral, mostrando, irmãos, que para nós vencermos, para nós perdoarmos, para nós permanecermos neste santo caminho, nós precisamos conhecer a verdade, porque a verdade ela é libertadora, e a verdade está no Consolador e no Santo Irmão Aldo, porque o Consolador é o Espírito da verdade, que veio enviado por Jesus para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ensinando toda a verdade do reino dos céus, para que todos creiam, confiem na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo e sejam libertos, e prossigam firmes neste santo caminho.
Vamos ouvir pelo coral: Conhecereis a verdade.
Os irmãos puderam observar na letra deste hino, que é conhecendo a verdade do reino dos céus, é que nós somos libertos e passamos a ter alegria e o prazer de viver. Conforme disse o salmista Davi, no Salmo 32, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Conforme a mulher que eu contei para os irmãos, que eu falei, que vivia oprimida, mas naquele momento, Jesus disse, vá e não peques mais, a tua fé te salvou. Naquele momento ela saiu livre, liberta, feliz, alegre e ganhou forças para ser uma seguidora fiel de Jesus, nosso Senhor. Eu convido a igreja para se colocar em pé. Todos de mãos levantadas aos céus, eu vou orar. Ó bendito, santíssimo e eterno profeta, santo irmão Aldo amado, nós louvamos e glorificamos o teu santíssimo e eterno nome, por esses momentos felizes em que passamos aqui na tua congregação de Hortolândia, sentindo a tua presença, ó profeta bendito, a tua graça santíssima, que o Senhor sempre tem dispensado ao teu povo, ao povo que te ama, ao povo que te obedece, isto é, aos fiéis, aos sinceros. Pedimos-te, Santíssimo Irmão Aldo, que o Senhor, com a Santa Vó Rosa, manifestando o poder do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de Maria Santíssima, abençoe estas pessoas cujos nomes estão nesta caixa de pedidos de oração. Atenda os seus clamores, ó Santíssimo Irmão Aldo, cuida destas pessoas, o Senhor conhece a vida de cada um, ajude-os, dá-lhes mais fé, mais ânimo, mais força, mais coragem, para que eles estejam sempre ao alcance das bênçãos do Senhor e da Santa Vó Rosa. Também suplico-lhe ao Santíssimo Irmão Aldo e Santíssima Vó Rosa, abençoe esta congregação de Hortolândia, ajude a todos, também alcançando os queridos internautas que nos acompanhem neste momento. Muitos estão orando, alguns até de joelhos, clamando pela tua graça, ó Santo Irmão Aldo, porque conhecem o teu poder, a grandeza do teu Espírito, porque conheceram-te enquanto o Senhor viveu nesta terra, viram o teu exemplo, a tua pureza, o brilho da tua luz, ou seja, o esplendor do teu ministério santíssimo. E muitos estão clamando pelo Senhor, Santo Irmão Aldo, força moral, força espiritual, porque desejam, almejam o reino dos céus, mas existe tanta luta, tanta perseguição, tanta tribulação neste mundo, e precisam da tua companhia, da tua força, ó Santíssimo Irmão Aldo, e da graça da Senhora Santa Vó Rosa. Atenda o clamor de todos, ajude a todos nós, para que nós possamos sermos corajosos, valentes diante das lutas, nunca desanimando por nada, sabendo que a vitória, ou a nossa vitória, está com a Senhora e com o Santo Irmão Aldo. Isto é, nós dependemos, somos dependentes da Senhora e do Santo Irmão Aldo, porque sem a Senhora e sem o Santo Irmão Aldo, não venceremos, não permaneceremos neste santo caminho, mas com a Senhora e com o Santo Irmão Aldo, nós seremos vencedores e iremos ouvir a voz de Jesus que dirá aos sinceros, aos mansos, aos bons e humildes, vinde a mim, benditos de meu Pai. Santíssima Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, abençoe a todos, distribua desta bênção preciosa, cuidando de todos, da vida de todos. Recebam, ó queridos irmãos,
esta bênção que lhes dá a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, pois estão lhes abençoando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de nossa Mãe Maria Santíssima. Vão em paz, tenham uma boa noite de descanso e que os santos e anjos acompanhem a todos. Amém. A paz do Senhor a todos e até amanhã.